galera, começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. Isso mesmo, depois da última etapa, a 10ª do CT 2022, a última da fase classificatória, vamos dizer assim, né? Os 5 melhores e as 5 melhores vão lutar pelo título mundial em setembro lá na Califórnia. E Miguel Pulpo conquistando a primeira vitória na Elite, né? Depois de 10 anos. Felipe Toledo amarelou, isso mesmo, chegou com a amarela, camisa amarela de líder no Tahiti, vai com ela também lá para Thrastos, na Califórnia. Bom, os convidados arrebentando. Iago Dora está preparado para o título mundial. O cara está surfando muito, né? Tem muitos assuntos legais para a gente trocar ideias nesse programa aqui, que vai ter a participação dele. Porra, maior prazer, cara. Júlio Adler, tudo bem, Júlio? Tudo bom, obrigado pelo convite. Vamos embora. Pô, Júlio Adler, que, cara, até para apresentar é difícil, porque o cara tem, assim... O cara faz tudo, né? Produtor, diretor, colunista, faz podcast também. O Boia, que eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando esse programa agora conhece também. O cara conhece muito do esporte, campeão também profissional de surf. O cara é demais. Vai enriquecer muito esse programa. Obrigado, Júlio. Nada, é um prazer. Vamos embora. Pois é, Miguel Pulpo, depois de 10 anos, conquistando, enfim, sua primeira vitória na Elite. E muitos dizem que é a primeira vez, a gente nunca esquece, né? E ele foi na primeira vez, logo numa linda e encorpada onda de Tiahupo. Eu fiquei muito feliz pelo Miguel, cara. Eu vou te falar, as vitórias brasileiras se tornaram quase banais, né? Toda hora um brasileiro ganha. Mas a vitória do Miguel é muito especial. Não sei se é porque eu conheço o Wagner há muito tempo e a gente competiu junto. E ver o cara se tornando pai, ver o moleque crescendo, se tornando um grande surfista. A vitória, porra, falou. Ontem eu fiquei muito feliz mesmo. Fiquei muito, muito feliz. E eu acho que o Caolivasti, ele entrou meio com excesso de confiança, falou, porra, ganhei do Slater, né? Não vai ser o Miguel Pulpo que vai me parar. Aí o Miguel foi lá e pimba. Pois é, ele fez mais ou menos o que o Cauli fez com o Kelly, né? O Kelly ali na semifinal, rapaz, deve estar tonto até agora, né? Quando ele pensou na bateria, ele já estava tomando uma goleada ali do Cauli, e no final o Miguel foi lá e fez alguma coisa parecida ali, só que ao contrário, né? Eu acho que o Miguel estava muito atento, né? Ele estava vendo muito. O campeonato ontem foi um campeonato esquisito, porque muita bateria com notas baixas, super baixas, e às vezes uma ondinha embaixo, que você vai fazer 2 manobras, vai fazer um 3, podia resolver a vida. Isso aconteceu no feminino bastante. E, bom, o que o Slater fez ou deixou de fazer ontem não é uma coisa muito normal, então não dá. Tem que ficar muito, muito, muito atento aos erros dos outros, mais do que os acertos, aos erros, para não repetir, né? Eu acho que o Miguel prestou muita atenção, cara, estava muito concentrado. Pô, longas calmarias mesmo, né? Ontem, no dia anterior, terceiro dia do campeonato, assim, altas ondas. Mas ontem, até falando sobre isso, né, que você comentou agora, né, de poucas ondas em muitas baterias, o próprio Caio Belli venceu o Nathan Head, né, também um convidado enjoado, numa bateria que o Nathan tirou um 8 e tal, né? E depois não veio mais onda, ele perdeu precisando de 2,17. E o Caio, no mesmo esquema, foi esperto, percebeu que uma onda só não salva, então ele garantiu as 2 ondinhas dele e pronto. Competitividade, né? Eu acho que ali em Chopo tem muito esse negócio de vou pegar a onda certa e vou ganhar a bateria. Mas num dia como ontem, ou até antes de ontem também, que antes de ontem, apesar do mar estar espetacular, tinha bateria que vinha muito pouca onda. É só a gente lembrar daquela bateria do Jake Marshall com o Carl Robson, que foi, sei lá, os 2 juntos não fizeram 5? Quanto é que terminou aquela bateria? Caramba, foi impressionante, eu até anotei aqui, deixa eu ver, o Jake fez 2,43 e o Callum Robson 0,97. Os 2 juntos não fizeram 4 pontos. Você vê que coisa engraçada? Na bateria do Felipe Toledo, ele perdeu com 14 pontos de alguma coisa. Pois é, o Filipinho, né, ele, bom, teve uma bateria inicial ali bem complicada, e no segundo round ele mostrou que sabe fazer aquilo ali, não dá muito para entender, né? Mas antes da gente entrar nele, eu queria falar mais um pouco no Miguel,
porque o Miguel, ele na entrevista após a vitória, né, ele falou que esse ano ele se dedicou muito, né? Ele começou a ir para academia 2 vezes durante o dia, tá dentro d'água até mais do que ele ficava. Então, assim, o cara já com vários anos de carreira, agora ele parece que deu o gás mesmo para valer e veio a primeira vitória, né? Esses hábitos são difíceis de você vencer os velhos vícios, né? O Miguel, de certa forma, teve uma carreira brilhante e bem vitoriosa. Se você afastar o Miguel do grupo que ele pertence, do que o pessoal chama de Brazilian Storm, enfim, Gabriel Medina, Alejo Muniz, Felipe Toledo, o Gessé, o Jadson, essa galera toda, quando surgiram, o Miguel era um dos caras que mais ganhava, tanto que ele ganhou um campeonato em Trestos estreladíssimo, estava todo mundo em Trestos e o Miguel ganhou. Então, se isolar o Miguel desse grupo que é mega vitorioso, os caras já têm 3 títulos mundiais, o Miguel é um cara muito bem sucedido e teve essas pequenas quedas de rendimento que ele saiu do circuito principal, WCT, sei lá como é que chama esse negócio hoje em dia, o World Tour, e voltou mais de uma vez. Eu acho que ele acreditava muito no método dele e não tinha por que duvidar muito. Mudou esse ano e entrou academia e etc. e tal. Não sei quanto tempo que isso vai continuar dando resultado, mas hoje em dia eu acho que é super comum, todo mundo faz isso. É meio que um protocolo da rapaziada toda no circuito mundial, todo mundo mantém um nível de rendimento físico parecido, né? Não tem mais espaço para o cara que só pega onda, que o cara que não liga para alimentação, para o cara que não liga para nada. Eu acho que isso aí, essa fase já passou. E o Miguel, ele começou o ano naquele pipeline, que assim, foi uma das etapas mais impressionantes do ano, né? Rolaram altas ondas. E o Miguel foi semifinalista naquela competição, foi o segundo melhor resultado dele no ano. Ele começou o circuito muito bem, numa onda espetacular, e terminou melhor ainda numa onda também mágica, né? A gente não pode esquecer que o Miguel, eu não vou lembrar agora o ano, talvez você lembre. Bruno Bocaiúva tem essas coisas na cabeça, ele lembra o número da bateria e o ano. Mas o Miguel, alguns anos atrás, ele pegou uma onda em pipeline que, se bobear, é uma das melhores ondas surfadas em pipeline de todos os tempos. Eu Assim, estava lá, eu tava lá e filmei essa onda. Acho que foi em 2013, se eu não me engano. É uma onda sensacional, uma onda fora do comum, é uma onda que nem todo mundo pegaria pela coragem, pela técnica, por um monte de coisa. Ou seja, o Miguel ele já está predestinado a um lugar alto, numa onda de qualidade, há muito tempo. E é engraçado que, porra, ele ganhou o Chopo numa onda, eu não vou dizer pequena, porque é brincadeira chamar aquela onda pequena, mas num chopinho, né? Não é num chopão. E ele, com certeza, é capaz de ganhar. E, pô, vou te falar, ano que vem é o pessoal que abre o olho, que ele vai cheio de confiança para repetir, hein? E, pô, com essa vitória, ele terminou o ano ali em 6º lugar, né? Por uma onda. Se o Cano Igarashi não pegasse aquela onda, o Miguel entrava nos top 5, né? Pô, no final da bateria contra o Jadson, né? Porra. Caramba, muito pouco. Essa história é muito boa, né? O cara vai poder contar para. Bom, os filhos estão assistindo, né? Não precisa contar para os filhos, mas vai contar para os netos. Falar, olha, em 2022, se o Japinha não pegasse uma onda nos últimos segundos e fizesse uma nota que ele nunca fez na vida dele, eu tinha disputado o título mundial na última etapa não, no Final Five. Como é que vai chamar esse negócio, cara? Porque a última etapa foi ontem, mas ainda não terminou. Pois é, o que eu tenho pensado e tenho usado é, sei lá, primeira fase ou fase classificatória e tenho chamado de WSL Finals. Agora muitos chamam de Finals Five, enfim. Eu tenho feito assim, mas sinceramente também não sei, né? Eles vieram mudando muitas coisas nos últimos anos e às vezes até a gente que trabalha no meio fica meio confuso, né? Como citar. Grande final, né? Grande final acho que é boa, mas meio que fica repetitivo, né? Porque todo campeonato tem a grande final.
Você gosta Agora, desse formato com os 5 finais ou você preferia o ranking corrido de uma vez só? cara, até voltando para o futebol, né? Eu gostar, quando mudou o futebol para os pontos corridos, eu não gostei. Fiquei meio receoso ali, para mim não bateu legal. Mas hoje em dia eu acho que é o correto. Então eu acho que no surf, o melhor ele vai ser campeão ali nos pontos corridos mesmo, ainda mais em 10 etapas, tendo apenas um descarte, né? Mas eu estou começando a me adaptar e a entender melhor isso daí. E esse ano acho que vai ser menos difícil de aceitar, porque ao contrário do ano passado, que o Medina atropelou todo mundo e chegou com grande distância, esse ano o Filipinho chegou em primeiro, mas com o Jack Robson ali bem pertinho dele, né? Esse ano o circuito foi interessante, né? Porque 3 surfistas tiveram 2 vitórias, sendo que um deles nem entrou nos 5 finais. Meio bizarro, né? Pois é, o Griffin, né, que deu um mole na final da bateria para o Iago e acabou saindo, cara, ia competir ali pertinho de casa, um título mundial, não terminou nem em sexto, terminou em sétimo. Miguel Ainda passou, bem que ele cara. deu mole, porque eu estava torcendo muito para o Iago. Falando no Iago, você acha que ele está preparado para disputar o título mundial em 2024? Pois é, eu acho que as coisas estão conspirando a favor do Iago, de, enfim, para quem acredita nessas coisas, é uma boa teoria. Você vê, o pai dele hoje está treinando um dos principais surfistas do mundo, que é um cara que tem uma facilidade gigantesca no tipo de onda que nem todo mundo tem, né? Vamos lá. O Jack Robinson, mesmo perdendo para o Nathan Head naquela bateria que foi, acho que foi a melhor bateria, vai ser difícil dizer qual que foi a melhor bateria, mas a bateria dos dois foi muito boa, até mesmo pelo desfecho. Mas você colocar um cara que está ainda se desenvolvendo do lado de outro cara que ainda está se desenvolvendo, mas tem, porra, um alcance absurdo, que é o caso do Jack Robinson. O Jack Robinson ele está no nível, pelo menos de coragem e técnica, muito próximo do que era o Andy Irons na época do auge do Andy Irons. É tanta confiança é uma coisa. Você tem coragem, muita gente tem coragem. O Caio Belli tem coragem. Não dá para negar que o Caio Belli é um cara corajoso. O Jadson tem muita coragem. Tem um monte de gente que tem coragem. O Owen Wright é um cara atirado pra caramba, tem muita coragem. Mas a técnica aliada à coragem é uma parada que é muito fenomenal, como acontecia com Andy Irons, Bruce Irons também, e como acontece hoje com Jack Robinson. O cara tem uma técnica e aliada à coragem que é uma coisa extraordinária, fora do ordinário, completamente fora da curva. Não tem ninguém próximo dele no circuito mundial. O único cara que podia chegar perto dele já está com 50 anos. Está muito mais próximo agora de sair fora do que ficar alimentando. Aliás, o outro cara que eu acho que. 2 caras que eu acho que se aproximam dele, coragem e atitude, mas não tem tanto tempo em onda pesada e boa, é o Gabriel e o Ítalo. São 2 caras que não tem problema nenhum com onda grande e tem uma técnica absurda. O Ítalo provou isso em The Box, naquela primeira onda dele, que eu acho que é um dos grandes momentos do surf nos últimos 20 anos. Quando parar para lembrar os grandes momentos do surf nos últimos 20 anos, todo mundo vai lembrar. Primeira onda do Ítalo in the box é um negócio absurdo. E o Medina não tem não dá nem para dar exemplo. São tantos exemplos que a gente ia passar o programa inteiro dando exemplo. Mas, enfim, voltando ao Iago. O Iago agora tem como quase um companheiro de equipe, ele não é da equipe, mas está sempre junto do Jack Robinson. Eu acho que um vai alimentar o outro, porque o repertório é quase parecido. O estilo, os dois também foram abençoados com o negócio de estilo. Coragem, o Iago não cresceu igual o Jack Robinson no meio de onda pesada, fundo de pedra e tal. Ele está acostumando ainda. E vai ser muito bom a companhia do Jack Robinson, e vai ser bom também ele ver que um cara que é mais ou menos do nível dele, está em segundo no circuito mundial, vai disputar o título agora, ele vai avaliar e vai falar assim, porra, é o meu número, eu estou mais ou menos no nível desse cara, eu posso também. E ele está mostrando que pode. Esse ano ele participou
de poucas etapas, e todas as etapas que ele participou, ele foi muito bem. Para quem estava 6 meses longe do circuito, ele foi super bem, né? Com certeza. E o Kelly venceu dele mesmo? Aquela onda mereceu aquela nota no critério excelente? Cara, a impressão que eu tive quando estava assistindo, eu achei que as ondas, as últimas duas ondas foram muito parecidas. A do Iago e a do Kelly. Eu acho que de backside é sempre um pouco mais difícil. Tem gente que acha que é mais fácil. E, porra, cara, essa discussão sempre tem, não tem como fugir dela. É aquele pênalti do Fluminense contra o Fortaleza, enfim, essas coisas vai passar 10 anos discutindo, não vai chegar a conclusão nenhuma, porque faz parte do esporte, não é ciência exata, cara. Eu estava torcendo pelo Iago, eu preferia que aquela nota tivesse sido 7,3, mas, porra, os caras eles abusam, né, na hora que vão dar nota para o Slater, mas nem sempre é assim. O Slater esse ano também já recebeu notas bem baixas, cara, bem abaixo do que ele merecia. Então, eu acho que nem isso dá para dizer que os caras estão favorecendo, porque não é sempre que ele é favorecido, não. Nem o Iago é sempre também Prejudicado, né? prejudicado. Te falar que no momento ali também, eu não cheguei a ver ainda ali a melhor nota do Iago e essa onda da virada do Kelly. A sensação é de que poderia dar a virada sim, achei que seria uma nota menor do que 8, mas que seria o suficiente para ele vencer. A gente estava falando do Jack Robinson, né? O Jack, ele sofreu muito do que ele fez os brasileiros sofrerem esse ano, né? De viradas no final, né? Ele foi campeão, ele virou em cima do Medina em Gilente, se não me engano, no final, venceu também o campeonato com virada bem próximo ali do final, e dessa vez ali ele estava dando um show, assim, surfando completamente livre, leve, solto, fazendo tubo de tudo que era jeito, e o Nathan Hatch foi lá, calma aí que essa vaga é minha. O Jack Robinson fez isso com o Ítalo em Bells, aquela bateria surpreendente que todo mundo, porra, que isso, cara, empurraram. Enfim, e eu achei Chope é um lugar muito fácil de você cair nessa armadilha. O que aconteceu com o Caio Vast, com o Kelly e com o Jack Robinson é meio parecido. Um excesso de confiança no que você é capaz de fazer em qualquer momento, porque o Kelly tem certeza que se vier a onda, ele vai fazer a nota que ele precisa. O Caio Vast ontem na final com o Miguel Pulpo, ele deve ter pensado assim, porra, qual é a chance de eu perder para o Miguel Pulpo depois de ter ganho do Slater? É pequena. E aí, o Jack Robinson, a mesma coisa. Ele deve ter pensado, porra, já peguei 2 ondas. A onda que ele tinha pego no dia anterior já tinha sido um absurdo. Né? Foi o assunto do dia. Principalmente diante do que tinha acontecido com o Felipe Toledo. O Felipe Toledo sem pegar a onda, e aí o Jack Robinson vai e pega aquela onda mutante do jeito que ele pega e tal. Já ficou aquele ar de, porra, quem vai parar esse cara? E ele deve ter pensado isso, a mesma coisa. Deve ter, na hora, quanto o Nathan Head, ele deve ter dado aquela relaxada. O cara senta e fala, bom, tudo bem, o cara tirou 9, daqui a pouco vem onda, eu tiro mais um 9. E aí foi o Nathan Head, pegou logo 2 e acabou a brincadeira. Pois é, Nathan Head, né? Quando o nome dele apareceu ali como convidado, eu falei, desenterraram o cara. Pô, Nathan Head, cara. Enfim, 43 anos, convidado enjoado, hein? E você vê como é que é engraçado? O Owen Wright estava lá e não convidaram ele. Aí eu acho que, como é uma opção do patrocinador, e o Nathan Head deve ser o único patrocinado da marca do Kelly Slater, eu não conheço nenhum outro. Eu também não. E nem sei porquê também. Não sei se o Nathan Head estava em alguma dificuldade, que é possível, e o Kelly Slater se apresentou para ajudá-lo. Você vê que é um cara que tem um histórico legal no surf, é um cara gente finíssimo, eu conheço ele pessoalmente, é um cara, um competidor ferrenho, mas desenterrar o cara
20 anos depois, para largar ele em Tio, para fazer o que ele fez, andar por cima. E o que ele não fez também depois, né? Verdade. Agora, convidado também, né, o Cauli, né? Vice-campeão, venceu pela segunda vez seguida a triagem do Tahiti Pro. E ele que é um competidor, né? Ele participa do Challenger e mostrou dessa vez esse campeonato teve convidados que fizeram barulho, assim, barulho alto, né? Isso me faz pensar se não precisava de uma reformulação no seeding durante o campeonato. Porque o cara que faz uma pontuação muito, muito alta durante o campeonato, ele não devia enfrentar os primeiros do ranking, ele devia ter um balanço entre o cara que faz uma pontuação muito e o cara que faz uma pontuação baixa. Mesmo que fosse de sorte e tal, pelo menos mudava um pouco o equilíbrio entre evitando o Calvas enfrentar um cara que está muito em cima do ranking e eliminá-lo já de vez. Tudo bem que os caras têm que se provar o tempo todo, mas se tivesse um equilíbrio entre desempenho durante o campeonato e desempenho durante o ano, ia ser interessante. E eu me pergunto quantos dos tahitianos que não foram convidados entrariam nesse campeonato e fariam um estrago. Acho que menos uns 2 ou 3, Matei, Droalê e sei lá mais quem, fariam um estragozinho ali naquela, principalmente no segundo dia, no segundo e no terceiro. Concordo. A gente teve também o Jadson André, que você falou que é um cara muito corajoso, né? Sempre se joga ali. Teve aquela bateria com o Ítalo Ferreira, né? Deixou todo mundo muito apreensivo, né? O Ítalo depois acabou garantindo a vaga com a derrota do Griffin. E a gente teve o Caibelli também, né? O Caibelli, eu lembro que em 2019, no Mar Maior, eu acho que estava maior do que esse terceiro dia de ação aqui do Tahiti Pro 2022. O Caibelli já tinha mostrado ali que, cara, pode vir qualquer coisa que ele vai botar para baixo, né? Então, assim, os brasileiros mandaram muito bem, né? A gente teve 3 brasileiros nas quartas e não era o Felipe, não era o Ítalo e não era o Medina, né? Então, assim, nosso time está recheado de caras muito bons, né? Em onda boa, não tem muito surfista melhor do que o Caibelli no circuito mundial, não. Tem poucos. E o Caio já nem dá mais para contar como surpresa. Quando o mar tá bom para excelente, o Caio sempre melhora muito de rendimento. E o Jadson é aquele negócio, né, cara? O Jadson é muito coração, né? Ele tem uma paixão, principalmente por tio, por pipe, por essas ondas. Ele tem um negócio. Acho que ficou lá atrás, quando o Kelly falou assim: vamos ver como é que vai ser esse cara quando tiver a onda mesmo. E ele, desde então, vem só mostrando: olha, Kelly, quando tem onda, você cair comigo, tá arriscado eu te jantar também. Cuidado. Agora, para mim, a grande surpresa desse campeonato, e uma boa surpresa, foi o desempenho do sul-africano, que está quase se naturalizando brasileiro, o Matthew McGillivray. O cara teve um campeonato de sonho, né? Verdade, a única nota 10 do cara, né? E me fez lembrar um pouco uma onda do Andy Irons no Blue Horizon, né, no filme. Mas o Matthew, naquele drop ali, parece que quando ele encosta o bico na água, no drop ali, na base da onda, a rabeta já sai derrapando meio de forma brusca, né? E o Andy Irons, eu lembro que ele foi derrapando ao longo do drop ali e depois acertou e fez o tubo. Lembrou um pouco, mas foi assim, um tubo realmente de respeito, não à toa o único 10 da competição. A diferença entre os dois é que o Andy, como a gente estava falando no início, o Andy ele tem aquela confiança suprema na técnica dele e ele está habituado a situações daquela, porque não foi a primeira e nem a última vez que ele fez aquilo. Porra, você lembra de uma vaca que tem do Andy Irons em pipe, que ele fica preso no lip e despenca? Foi foto de página dupla em tudo quanto é revista. Quer dizer, o cara já se colocou tantas vezes em situações que a gente nem sonha. Esses malucos, isso é quase tentativa de suicídio. E o Matthew McGillivray não. O Matthew McGillivray, eu não sei quantas vezes ele se colocou naquela situação. Acho que, se bobear, nunca
passou por uma situação daquela e foi tudo uma questão de instinto, né? Na hora, puro instinto e bastante sorte. Tudo deu sorte, tudo deu certo para ele. Aquela onda ali, cara, eu vou te falar, onda da vida do cara. Esse ano, o cara ganhou o ano inteiro só naquela onda. Não foi pouca coisa que ele fez, não. Se despediu da temporada 2022 em altíssimo nível. Júlio, falando sobre o Filipinho, confesso para você, né, que sempre que tá acontecendo um campeonato, tá perto de terminar, eu já começo a pensar em títulos para o programa que eu vou fazer depois do evento, né? E na minha cabeça estava muito forte a situação do Filipinho, né? E eu tinha pensado alguma coisa como o Filipinho amarelou, ou o Filipinho amarelou, porque teve a situação da primeira bateria, que ele só surfou uma onda pequena no final, e teve a situação de que ele chegou com a lycra amarela, saiu com a lycra amarela também. Ele é, nessa temporada, na pior das hipóteses, o vice-campeão. A gente torce que ele vença, claro. Mas depois o Miguel venceu e tal, muda um pouco a história, mas assim foi meio marcante, né? Porque muita gente começou a colocar em dúvida, ele vai como líder para lá, mas não é um surfista completo, então não merece ser campeão mundial. O que você pensa disso tudo? Eu acho que não tem dúvida em relação a isso, e ele mesmo é muito aberto, sempre foi aberto. Ele não tem vergonha de onde é que ele está, ele sabe que ele precisa melhorar. A gente exige muito que ele melhore, porque de todos os brasileiros, ele é o cara que menos mostra vontade de melhorar nesse tipo de onda, porque eu vou te falar, cara, muito desse negócio é baseado no que o circuito exige de cada surfista. Aí você vê o caso das meninas. As meninas quase todas não sabem pegar esse tipo de onda, porque nunca foi exigido delas que elas treinassem nesse tipo de onda. E é complicado treinar nesse tipo de onda. É caro, isso não é desculpa, é caro de verdade. Você precisa ter tempo para ir para lá, é diferente, por exemplo, de você ir para, sei lá, para Jeffreys Bay. É muito mais fácil você passar uma temporadazinha em Jeffreys Bay e pegar 3, 4 dias de Jeffreys Bay bom do que pegar chopo ou pipe. E aí você tem os caras extraordinários. O Ítalo e o Medina, eles não precisam, porque Deus deu um dom para os caras que eles têm muita coragem e eles têm coragem e vontade de pegar essas ondas e técnica. Não pode nunca esquecer da técnica. O Felipe, ele tem pouca vontade, tem uma técnica absurda e pouco desejo também. Eu não vejo aquele negócio do Adriano de Souza chegar e falar assim, eu preciso vencer o meu medo e eu vou passar o tempo que for necessário do lado do Jamie O'Brien Pipeline até pegar a bomba das bombas e botar para dentro, pegar um tubo. E aí, porra, ele se aproxima do Jamie O'Brien, se aproxima do Ricardinho dos Santos, que Deus o tenha, e quer lutar contra os demônios dele. Como é que eu faço para vencer o medo ou para me colocar melhor nesse tipo de mar? E o Felipe, acho que nunca teve essa vontade, ou se teve, não teve tempo para trabalhar isso. E também o circuito mundial nunca exigiu muito dele. O circuito mundial ofereceu poucas oportunidades para ele se provar. E uma das oportunidades foi naquele dia que ele não pegou onda nenhuma, e isso já aconteceu outras vezes com surfistas bons. Taylor Knox já tirou, sei lá, 1 ponto num pipeline grande. Vai dizer que o Taylor Knox é marolheiro? Ah, mas o Taylor Knox pegou aquela onda do K2 lá em Todos os Santos, maior onda do ano, naquele ano, e o Felipe não tem isso. Mas, pois é, o circuito mundial exige isso do Felipe, e o Felipe não tem esse desejo, pelo menos até agora, não mostrou. E aí, naquela outra bateria, ele pegou mais ondas, não foi nada de espetacular, mas pegou tubo, ficou profundo e tal, meio que calou a boca da turma toda. Mas vai ficar sempre aquele asterisco, vai ficar sempre aquela interrogação, e se tivesse de outro jeito? E se não sei o quê? Mas esse e se vai ficar sempre,
O Demi Hartmann foi campeão mundial com esse e se o Pipe tivesse maior e pronto. O Potter mesmo, boa parte da carreira do Potter, mesmo com uma onda que ele pegou gigante em Pipe com 17 ou 18 anos, tinha sempre um asteriscozinho, porque ele não pegava tubo de backside. O Curren, a vida inteira, pô, mas em pipeline isso, em pipeline aquilo. Não tem jeito. O cara que está disputando o título, ele está sempre mais exposto às críticas. E o Felipe, ele tem uma referência muito alta de caras que ganharam o título antes dele. Então, Mineiro, Ítalo e Medina são bons em ondas pesadas, são bons em todo tipo de onda, e o Felipe vai precisar melhorar, não tem jeito. Ou não, ou vai ganhar o título dele, ou os títulos dele, sem nunca precisar se provar, e pronto, eu faço isso e engole, acabou-se. Eu torço por ele demais, cara. Eu torço pelo Felipe porque é um dos surfs mais excitantes que tem no circuito mundial, desde que ele entrou, desde que ele ganhou a etapa no Gold Coast, que o pessoal falou assim, nossa, esse cara é o melhor surfista de onda pequena do mundo. E aí o cara ganha em Jeffries, e, porra, já não estava mais tão pequeno. Aí o cara ganha no Rio, em onda pesada, com tubo. Ou seja, se ele não ganhar um campeonato em chopo ou em pipe para a esquerda, acho que não vai fazer muita diferença, não. Pois é, eu lembro também, né? Assim, você falou que para a esquerda, né? Teve aquela situação de debox também com o Jack Robinson, né? Para a direita também ele deixou a desejar naquela situação. Mas depois disso aí, que aconteceu agora no Tahiti, né? Da primeira bateria, ele ficar totalmente apagado, com o Kelly e o Nathan pegando altas ondas direto. E na segunda bateria ele mostrar que sabe, acho que todo mundo sabe que ele tem conhecimento, sabe fazer aquilo ali. Eu fiquei pensando o seguinte, eu acho que ele simplesmente não quer mesmo, assim, eu acho que não faz diferença para ele, ele não é aquele cara, eu acho que ele não é aquele cara que é assim, pô, eu vou amarelar e vou ficar mal de cabeça. Eu acho que é assim, cara, eu não preciso disso para ser campeão mundial, posso ser campeão mundial conquistando resultado em outras ondas, eu acho que ele não se abate, a sensação que eu fiquei depois desse campeonato foi essa, ele simplesmente, não vou, é muito arriscado, não vou treinar, como ele fez em várias temporadas em Pipeline, no Havaí, ele chegava no Pipe Mais sem ter feito nenhuma sessão de free surf no pico antes Mas da qual é a etapa. motivação que a WSL dá para os caras ficarem melhor nesse tipo? Isso é uma coisa que vem muito de dentro. Isso é uma coisa que é muito de desejo. O cara quer provar que ele é bom naquilo ali ou não quer. E aí, pô, você vê o Jadson. Para o Jadson, eu acho que é muito mais importante o campeonato de chopo como prova de que ele é capaz do que qualquer outra coisa. Se bobear, ele vai ficar muito mais feliz o dia que ele tirar um 10 em chopo do que com o campeonato que ele ganhou em Bituba. Verdade, concordo contigo, concordo. Mas o Filipinho, eu até tinha ficado animado com ele, né? Porque em 2019 ele foi um pouco antes para o Tahiti, ficou treinando, conversou com locais. Se eu não me engano, foi nessa última temporada agora do Havaí, antes de Pipeline. Ele já estava aparecendo nos dias grandes antes, não se destacava, mas estava entrando. E aí ele tem uma oportunidade de, assim, não é que ele queira, mas como torcedor, assim, eu fiquei com a sensação que ele tinha uma oportunidade de dar uma resposta, não só para mim, como para todo mundo que torce muito por ele e vai continuar torcendo independente disso. E acontece o que aconteceu. A gente vai saber mesmo de verdade o quanto que dói ou não dói nele. Isso, eu acho que quando tiver na grande final em Trestles, a gente vai ter uma noção melhor do quanto que isso pode abalar ou não. Eu acho que não vai abalar ele em nada, mas vai ser aquele pênalti em Copa do Mundo, né? É a hora de bater o pênalti, vamos ver se treme ou não treme. Ele está 2 ou 3 baterias do título mundial, né? Você tem o Filipinho como favorito? Eu acho que o único cara que podia complicar a vida do Felipe era o Griffin Colapinto, cara. Eu acho repertório e tal. Eu não consigo ver o Canoa. Eu tô me referindo a esses caras porque o Ítalo nunca encaixou tão bem em Trestos quanto ele encaixa em outras ondas.
Eu não sei. O Ítalo é um cara que tem um potencial tão grande que, se ele conseguisse controlar a ansiedade dele e, e surfar aquela onda como ele pode surfar, para mim ele seria o favorito até. Porque ele é mais criativo, não dá para dizer que é mais dinâmico, porque o Felipe é um absurdo. Mas o Felipe é o melhor surfista do mundo em trestos, cara. Para a esquerda, para a direita, com 1 metro, com 2 metros, com 1,5 metro, cheio, buraco. Aquela onda, para ganhar do Felipe, só se ele não tiver num dia bom, se ele errar alguma coisa, que é muito pouco provável, cara. O Felipe ele é muito superior a todos os outros. Tem que acontecer alguma coisa fora do comum, muito fora do comum, para ele não ganhar. Eu acho que ele é mega favorito. Mas, porra, esporte é assim, né, cara? Esporte é assim. Tá aí a Itália ganhando do Brasil na Copa de 82. Rapaz, eu lembro, você falou da Itália, teve um comentarista que trabalhava no canal de TV, que ele falou numa determinada Copa que, se a Itália fosse campeã mundial, ele abandonaria a carreira de comentarista, e a Itália venceu, cara. Ele abandonou? Esporte complicado. Ele abandonou? Abandonou. Ele até fez alguns programas. Eu vi uma galera ali, uma galera amiga dele ali dando umas cutucadas e tal, mas o cara realmente abandonou. Não durou muito, não, cara. Mudou a história do futebol. Aquele jogo especial mudou a história do futebol, porque a partir daquele jogo a tática ficou mais importante do que a técnica, do que a arte. Naquele momento, o negócio virou: a gente pode ganhar sem jogar isso tudo. Não precisa ficar querendo ganhar dos caras no mano a mano. A gente pode ganhar na tática. E depois do próprio Brasil jogou com isso, né? Verdade. Em 94 a gente, foi Casalberto Parreira, meu Deus do céu. Se não fosse pelo Também que a Romário. gente tinha pelo menos o Romário, o Bebeto, para fazer algumas coisas ali que a gente lembra até hoje, né? A gente teve o feminino, claro, como você já colocou, que as meninas não tinham oportunidade de treinar, de se provar nesse tipo de onda. Elas competiram em Tiahupo depois de muitos anos, né? E a Courtney levou, né? Ela que não teve uma temporada muito boa, parece que ganhou uma confiança tremenda em algum momento da competição e foi botando para baixo, acertou ali o posicionamento do grab rail naquela onda e venceu a etapa. E a Tatiana, a gente sabe, ela é muito corajosa, mas eu acho que ainda está faltando ela fazer uma performance assim, de grande destaque no tipo de onda como o Tiahupo. Eu acho que ela tem tática, tem técnica, tem a coragem, como eu falei, mas parece que as coisas não se encaixam quando ela chega nesse tipo de situação. Mas foi semifinalista e está no Finals também. Eu acho que o problema da Tati é muito parecido com o problema do Ítalo. Eu acho que é uma ansiedade contida ali que ela precisa trabalhar um pouquinho melhor isso. E tecnicamente, cara, não tem jeito. Tem pequenos detalhes que fazem muita diferença. E tubo é tempo dentro do tubo, não tem jeito. Ela deve ser uma das que mais tem tempo ali e precisa de mais tempo ainda. E, para mim, do jeito que o pessoal ficou falando do asterisco em torno do Felipe, eu acho que essa etapa de Chopo vai ficar para sempre com o asterisco da Moana Wong, que não foi convidada, porque é a melhor surfista do mundo naquela condição. Acho que não tem dúvida nenhuma que ela é a melhor surfista do mundo. Em Pipe, ela mostrou que ninguém está preparado ainda para enfrentá-la, e ela não foi convidada, cara. E isso eu acho que é um erro. É um erro da WSL gigantesco e irreparável, né? Porque não tem mais como. Já perdeu, já passou o tempo. A Varine Ferro é uma surfista excepcional, muito imatura ainda como competidora, ainda não tem toda a malícia para sair atropelando todo mundo. E o mar estava difícil para cacete, principalmente na hora das meninas, o mar estava muito difícil.
E depois, quando entram os homens e você vê o que o Cauli Vaz teve que fazer, e porra, o mar estava mais limpo aquela hora, porque na hora das meninas tinha mais vento, estava mais difícil. O que ele teve que fazer é aquela história. É muito tempo dentro do tubo fazendo o que ele está fazendo para aprender a se livrar da. Porra, é uma onda complicada. Parece tão simples, né? Quando está filmado de frente, você vê o cara lá dentro encaixadinho, parece, porra, é só ficar paradinho lá dentro e passar. Pô, do canal, então, aquela imagem do canal, então, parece um Ipanema clássico ali, molinho, molinho. Pô, cara, é uma onda tão. Eu nunca fui, não, mas pelo que eu leio, pela a descrição que todo mundo faz de lá, e alguns surfistas já fizeram boas descrições escritas, o Steve Shearer principalmente, é uma onda muito difícil, cara, com muita malandragem que tem naquela onda. A onda de oeste, que é mais estilo cotovelozão, assim, com aquele triângulo que quebra e é uma coisa. A onda que mais para dentro é outra história. O jeito que os caras estavam entubando era um absurdo, cara. E as meninas, elas faltam muito tempo ainda. E a única menina que tem tempo suficiente para se meter ali naquela confusão é a Moana Wong. E ela não estar presente, eu acho que é uma mácula para o campeonato de maneira geral. A Courtney surfou bem, é a que tem a melhor técnica de backhand, o rail dela. É o único que, de todas as meninas, aliás, a Tyler Wright também tem uma técnica boa. Mas aí não é só técnica, né? Tem que ter técnica aliada, vamos lá, voltar lá para o início, ao desejo, porque, porra, para se colocar naquela situação de dropar um pouquinho antes, tem que ter muito desejo e é complicado. Todo surfista já passou por essa situação de remar numa onda e aí em cima da hora puxa o bico e fala, pô, devia ter ido. Chopo, a impressão que eu tenho é que quase sempre você tem essa sensação de que devia ter ido. E o Slater fala isso sempre na transmissão, que o Shane Dorian dizia para ele que tem que ir nas ondas fechadas, nas ondas que parecem que vão fechar, que essas ondas é que vão abrir. E no fundo daquele, que é super raso, você ir numa onda fechada e botar para dentro, não é para qualquer um, tem que ter estômago. E as meninas estão lidando com essa situação nova. Ainda vão melhorar muito. Concordo. Para a gente fechar, Júlio, papo muito bom, cara. Pô, muito bom. Sabia que seria assim, né, contigo. Mas para a gente fechar esse programa, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz em relação ao Filipinho, só que no feminino. Carissa Moore vai como líder lá para o Finals. Ela é a favorita? Esse formato favorece demais o primeiro lugar. Né? Ele fica esperando o pessoal se matar antes. A Carissa ela está confortável nessa situação de líder e de campeão mundial. Eu acho que nada mais afeta a Carissa. E é como o Felipe, tem que acontecer alguma coisa muito extraordinária. A Stephanie Gilmore seria capaz de afrontar a Carissa numa condição espetacular. Mas, pô, ano passado a Stephanie perdeu para a Joan Defé. Eu não consigo. Perdia um pouco a esperança na Stephanie com faca nos dentes, passando, atropelando todo mundo. Acontece de vez em quando, mas é cada vez mais raro. Se conseguir chegar na final, aí sim, porque elas têm uma rivalidade muito grande. Não sei se você lembra, mas quando a Carissa Moore ganhou o primeiro título dela, a Stephanie entregou e falou assim: cuida direitinho, Carissa, como quem diz assim. Toma conta que eu vou buscar de volta. E buscou, né? Mais de uma vez até. E essas coisas não se esquecem fácil. Então, as duas têm aquela amizade que parece ser legal e se abraçam e uma torce pela outra, mas na hora da final. Júlio, muito obrigado, cara, por esse papo. Pô, muito legal te ouvir. Eu que sempre ouço você lá no Boia.
Galera, pô, de alto nível, os programas sempre muito interessantes, sempre com informações muito valiosas, assim, coisas que nem passaram pela minha cabeça, você vai lá atrás. E como eu disse, tenho certeza que todo mundo que está aqui com a gente nesse programa curte seu programa também. E eu vou deixar o link, claro, na descrição para a galera que não conhece ainda, se tiver alguém que não conheça ainda, para ir lá conferir seus programas. Te agradeço muito por essa participação aqui no Surf TV. Vou fazer, então, aqui o meu jabá. Toda Claro. terça-feira, nas plataformas de podcast, 14 plataformas diferentes, Spotify, Apple, Google, Amazon. Tem lá o Boia, feito por mim, pelo Bruno Bocaiúva e pelo João Valente. O Boia é um podcast sobre tudo em torno do surf, sobre surf e seus afins líquidos, sólidos e gasosos. Boa. Júlio, eu vou terminar, cara, com uma coisa que aconteceu na minha vida, cara, bem no meu início de vida de surfista com prancha. Eu comecei no body surf em Copacabana. Depois de mais velho, eu comecei a pegar com prancha. Eu comprei uma prancha usada, já bem amarelada, isso pô, no subúrbio aqui do Rio de Janeiro, a 50 quilômetros do Arpoador, mais ou menos. E o cara, quando foi me vender, ele falou: cara, essa prancha aqui é de um campeão, hein? Por isso que ela vale tanto e tal. E eu comprei a prancha e lá atrás estava escrito naquela Ricardo Martins, Júlio Adler. Cara, aquela prancha me deu muita felicidade até um dia que ela acabou quebrando naquela buraqueira lá da Praia do Diabo. Mas, cara, eu lembro disso como se fosse hoje, assim, a felicidade que eu tive de saber que realmente a prancha era de um campeão e era sua, tinha sido sua. Que maneiro, hein, cara? Não sabia dessa história, não. Ricardo fez muitas pranchas para mim espetaculares. Até hoje faço prancha com ele, com a Lema. Show de bola. Os caras são demais, né? A galera ali da Watchworks, o Joca, o Alemão, o Ricardo, assim, galera, pô, profissional demais e pessoas da melhor qualidade. Júlio, muito obrigado, cara. Vou te liberar nesse sábado chuvoso para talvez pegar umas ondas também em Ipanema. Muito obrigado. Valeu, cara. Obrigado pelo convite. Abraço. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.